página 2 e 3, olha só, nós vamos ver essa página, tá bom? Olha essas imagens. Vocês conseguem identificar, pessoal, parte das plantas? O tema é plantas, terceira unidade, tá bom? Indo lá para a página 4, eu quero saber de vocês se vocês acham que as plantas são importantes para nós, seres humanos. E vocês acham que todas as plantas têm raízes? Elas têm frutos, flores? E aí, o que vocês acham? Pessoal, olha só, lá na página 4, diferentes tipos de plantas. Plantas são seres vivos que não se locomovem e que são capazes de produzir o próprio alimento por meio do processo fotossíntese. Um dos elementos responsáveis por esse processo são os pigmentos das folhas, sendo o mais comum a clorofila. O sol, a água e os gases do ambiente também são importantes. Outros seres vivos também que realizam fotossíntese, mas não são considerados plantas, como é o caso das algas, tá bom? Olha só, diferentemente dos animais, as plantas não precisam caçar seu alimento. Mesmo imóveis, estão se alimentando com substâncias que elas mesmas produzem. Aqui do lado, ó, nós temos um quadradinho amarelo que está explicando sobre pigmentos. Nas plantas e algas são as substâncias capazes de absorver a luz do sol para realizar a fotossíntese, tá bom? Às vezes não pensamos nisso, mas as plantas estão presentes, pessoal, em vários momentos de nossa vida no dia a dia. Além de serem utilizadas na alimentação, elas servem de matéria-prima para a fabricação de vários produtos, como perfume, cosmético, móveis, entre outros, que estudaremos mais para frente. Como vimos, as plantas são capazes de produzir o próprio alimento e podem ser aproveitadas para muitas coisas, certo, pessoal? Quando você passeia por um jardim ou por uma praça, com certeza deve observar que as plantas têm tamanhos e formas e cores diferentes uma das outras. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Então, olha só, indo lá para a página 5, encontramos na natureza uma grande quantidade de plantas diferentes. Temos árvores com vários metros de altura, plantas rasteiras, plantas com flores, plantas que produzem frutos, plantas sem flores, sem frutos, todos habitam os mais variados ambientes. Em uma praça pode ver plantas de vários tipos e tamanho. Ó, nós temos uma praça aqui, tá vendo? Com vários tamanhos e flores e cores diferentes. Aqui do lado nós temos um quadradinho amarelo que está falando sobre planta rasteira. São as plantas que crescem próximo ao solo, como os pés de melancia, de abóbora, tá bom? E aqui embaixo nós temos, olha, mais um exemplo de plantas, tá vendo? Um pé de melancia e um pé eu acho que é de pêssego, vamos ver. Em algumas plantas, as frutas nascem em árvore, como a manga, pé de manga, pessoal. E em outras nascem no chão, como a melancia. Olha só, nós temos um jogo rápido. Observando a ilustração, podemos concluir que todas as plantas crescem e ficam no mesmo tamanho. Cada tipo de planta tem características diferentes. Existem plantas grandes, com as árvores, e pequenas, como o pé de melancia? Aí vocês vão responder aí no jogo rápido para a tia Anô, tá bom? Depois nós vamos lá para a página 6 e nós vamos ver grupos de plantas. Nós temos diferentes grupos, olha só. Na botânica, parte da ciência que estuda as plantas, há 4 grupos diferentes de plantas com características fáceis de serem observadas. A separação acontece considerando, por exemplo, a presença ou ausência de vasos condutores, semente, flores e frutos. Veja no quadro a seguir uma planta de cada grupo. Ó, aí temos aqui, ó, essas quatro exemplos aqui para vocês avaliarem, tá bom? Então, nós temos o musgo,
que são plantas com poucos centímetros de altura e não produzem flores, tá bom? Depois nós temos a samambaia, que tem altura variadas, tem pequenininha, tem grandona, tá? E encontramos tantas espécies de poucos centímetros quanto algumas de metros de altura. Depois nós temos a araucárias e pinheiros, que são enormes, comuns em ambiente de clima mais frio. Apresentam estrabólio, estrutura responsável pela reprodução, e sementes, porém não produzem frutos, ok? E depois aqui embaixo nós temos a laranjeira, que podem ser representada esse grupo, que é o mais numeroso em quantidade de espécies. São considerados mais complexa, pois apresenta praticamente todas as partes de uma planta. Ela tem raiz, caule, folhas, flor e frutos e sementes, tá bom, pessoal? Pessoal, nossa aula de hoje de ciências fica por aqui. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.